Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu filho escorrega na cadeira? Ele apoia a cabeça para escrever? Ele deita na mesa? Ele troca o lápis de mão o tempo todo? Ele escreve bonito por 2 minutos e depois a letra vira um garrancho? Pode ser que a questão não seja preguiça. Ele precisa ter bom equilíbrio para manter tudo isso. Para a criança escrever, ela precisa fazer 2 coisas. Ela precisa movimentar somente a mão e ela precisa manter o corpo parado. Isso é muito complexo dentro do processo de desenvolvimento infantil. Então, antes de vir a coordenação motora fina, o corpo precisa estar bem estabilizado para que então a criança consiga manter essa boa escrita. Pensa assim, é como se você estivesse tentando escrever dentro de um ônibus andando, carro andando. A mão até tenta, mas fica bem difícil para ela ali, né? Porque está movimentando para lá e para cá. É complicado manter ali aquela mão bem fixa, bem estabilizada para realizar aquele movimento, para então acontecer a escrita. É exatamente isso que está acontecendo no corpo dessa criança. Não há um bom equilíbrio nesse corpo. Logo, não tem uma boa estabilidade corporal. Como que ela vai ter uma boa estabilidade na escrita? E isso aparece nesse corpo, que escorrega, que escora, que deita, que tem essa dificuldade aí em manter-se estabilizado para então fazer um domínio manual. Então, é muito importante você entender nesse vídeo que a criança, ela não deita na mesa porque ela quer. Ela deita porque o corpo dela está procurando um apoio. Ela enrola a perna na cadeira porque ela precisa se estabilizar. Esse corpo está desestabilizado e ela procura se estabilizar fazendo isso com a perna. E ela fica trocando o lápis de mão toda hora porque o tronco dela não está sustentando. Então, tudo isso que a criança faz é porque ela está procurando um meio de conseguir manter aquilo. Então, ela escorrega porque esse tronco não tem força de ficar ali. Ela vai apoiar porque ela está procurando esse apoio, essa estabilidade, esse sustento que esse corpo não está dando para ela. Ou seja, o cérebro dessa criança está gastando energia tentando se equilibrar, algo que já era para ele estar fazendo. Por isso que ele perde então aí o controle dessa mão. Por isso que em vez dele gastar essa energia manuseando, fazendo a escrita, ele está gastando energia com o corpo. Aí ela vai e deita, aí ela escorrega, aí ela apoia, aí ela fica trocando. Por isso que a letra não se sustenta por muito tempo, porque esse corpo está gastando energia para fazer algo em vez de gastar energia e fazer aquilo que ele precisava fazer. Entende a complexidade que está ocorrendo nesse corpo e a dificuldade pela qual o corpo dessa criança está passando? E logo, essa criança se cansa muito rápido. Porque antes de sustentar esse lápis, essa escrita, esse corpo dela precisa sustentar a gravidade. Há uma força da gravidade sobre nós em que a gente tem que dar conta de manter, mesmo sentado. Tem uma força da gravidade ali contra o corpo dessa criança. Então, ela não está conseguindo sustentar isso. Como que ela vai conseguir sustentar um final de desenvolvimento? Para e pensa. O corpo por inteiro está aqui. Então, os membros, as mãos, os pés, são o final. Concorda comigo? Então, ela tem que estar com esse centro bem organizado para que as pontas também consigam fazer o que elas precisam desempenhar, como neste caso, a escrita. Quando o equilíbrio da criança melhora, a letra dela se organiza, a postura melhora, o tempo de atenção dessa criança também aumenta. Isso sem treino de caligrafia. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor no desenvolvimento infantil e eu acompanho algumas crianças e famílias nesse processo de desenvolvimento. Aqui no meu canal eu explico como que o corpo influencia o desenvolvimento, o comportamento e a aprendizagem da criança na infância. Então, se esse conteúdo te interessa para você entender melhor a sua criança, então se inscreva no meu canal e já deixa o like nesse vídeo para você não se esquecer.
Bora agora que eu vou te ensinar algumas atividades práticas que você pode fazer aí na sua casa que vai ajudar a sua criança quanto à questão do equilíbrio. Antes de eu explicar as atividades, eu preciso ressaltar. Se você está vendo um vídeo meu pela primeira vez no meu canal, eu costumo indicar atividades, ensinar atividades fáceis com coisas que provavelmente você vai ter aí na sua casa. Então, fique tranquilo que provavelmente você vai conseguir aplicar com a sua criança. Primeira sugestão: caminho na fita. Você vai precisar de uma fita adesiva. Pode ser essa fita crepe, pode ser fita crepe branca ou com cor, ou alguma outra fita que você tem aí que se destaque no chão da sua casa. Se você não tem uma fita, mas você tem um pedaço de carvão, você pode desenhar essa linha, porque a fita vai ser esticada no chão e vai parecer que é uma linha, só que ela vai ficar um pouquinho mais grossa, então você vai ter que desenhar uma linha mais grossa. Ou ainda, você pode usar a linha ali do chão, mas ela vai ficar uma linha fina. Então tem que ver isso daí, porque dependendo se a criança tem um equilíbrio muito ruim, muita dificuldade, é melhor que a gente dê para ela uma linha, um caminho um pouquinho mais grosso e depois a gente vai diminuindo. Você também pode usar a corda, dobrar a corda, por exemplo, vai fazer com que fique mais grosso. Ou outra coisa similar que você tem aí que vai servir de caminho, de linha para a criança andar em cima. E como você vai fazer? Você vai convidar a criança para andar em cima de diferentes formas. Um pé na frente do outro, andar de ladinho, abrindo e juntando ali em cima daquela naquele caminho de fita. Aí ela pode ir começar pelo lado direito e depois começar com a perna esquerda. Pode fazer também para ela ir andando para trás. Você pode fazer para ela ir andando de frente, mas de diferentes formas. Na ponta do pé e andando com passadas mais largas, como se ela fosse um elefante, andando com o calcanhar. A ideia é que a gente vá proporcionar por meio do movimento atividades que vai fazer com que esse corpo se adapte ali àquele espaço. E é exatamente isso que ela vai fazer quando ela tem que sentar. Ela tem que adaptar o corpo dela ali naquela cadeira para sustentar e manter. Então ali a ideia é que a criança sustente e mantenha esse equilíbrio durante todo o caminho. Como você vai ajudar a sua criança? Se ela tem um equilíbrio bem aquém do que o esperado, então comece dando suporte físico para ela. Você segura a mão dela, você estando ao lado ou de frente dela. Então ela vai andando de frente, você de costas por cima dessa fita e você vai reduzindo essa ajuda. Como a fita está no chão, se você achar interessante, não dê ajuda para ela. Apenas demonstre como que é para ela fazer e peça para ela fazer. E aí passa a proposta para ela fazer várias vezes, porque quanto mais ela repetir, melhor esse corpo vai ficando. Quanto mais repetição, mais o corpo vai aprendendo a dominar aquela habilidade. Por que eu falei no chão? Porque não vai ter nenhum problema se ela desequilibrar e cair. Então, tem esses caminhos aí para você seguir. Mas a ideia é que ela chegue fazendo todas essas ideias sozinha, se mantendo ali em cima, andando de lado, andando de frente, andando de costas, andando de frente de diferentes formas, na ponta do pé, no calcanhar, passadas largas, sem que ela precise da sua ajuda, sem ajuda nenhuma, e que ela consiga atravessar de uma ponta a outra. E aí, para ser mais lúdico, você pode trazer algumas coisas para ela fazer enquanto ela atravessa de um lado para o outro. Como, por exemplo, você pode pegar uma caixa de ovos, como essa daqui, e aí você vai colorir ela. E aí você pega algumas tampinhas de garrafa PET. Então aqui, ó, nós temos 5 cores: azuis, amarela, vermelha, roxa, verde e alaranjada. Então ela vai fazer 5, 10, 15, 20, 25, 30 vezes, levando um de cada um. Se ela for levar as cores, né, então azul primeiro, depois essa, então ela vai repetir 6 vezes. Eu estimulo que você faça de 10 repetições, faça 10 repetições no mínimo. E ir e voltar é uma repetição. Então, para ser mais interessante aqui, você pegou a caixa de ovos que você pintou, se você quiser, senão não. E aí vai ter as tampinhas de um lado, aí a criança pega a tampinha, atravessa e leva para o outro lado para ela colocar a tampinha na cor certa. Ou então você pode usar um brinquedo que ela já tenha, se ela tiver algum brinquedo de encaixe aí. Então as peças de encaixar fica de um lado e o local de encaixar fica do outro. Então a criança vai levando a peça para o outro lado e encaixa. Como por exemplo esse brinquedo aqui, ó, que eu tenho, que é de encaixe.
Então eu tiro todas as peças, coloco aqui, o suporte fica para o outro lado. Então ela pega, anda, leva e encaixa no suporte. Você fazendo assim, faz com que a criança veja mais interesse e queira participar, em vez de só ir andando e voltando, e andando e voltando. Mas é importante, antes de você começar trazendo alguma coisa aqui lúdica para ela fazer, você ensinar o movimento. Lembra que eu disse? Se é uma criança que tem muita dificuldade com equilíbrio, então primeiro você ensina como que ela movimenta ali em cima. Aí sim que você vem e traz alguma coisa para ela fazer nesse ir e vir. 2. Estátua maluca. Bem simples. Você coloca uma música e quando essa música parar, você fala congelou. E aí a criança vai fazer uma postura que você vai mostrar para ela fazer ou vai falar para ela fazer e ela congela. Pode ser inicialmente com os 2 pés no chão e faz uma cara de assustada. Pode ser equilibrar-se em um pé só e segurar aquela postura em um pé só, congelada. Pode ser um agachamento e segurar a postura ali no agachamento. Aí você pode contar 3 segundos, 5 segundos. Você vai aumentando, conforme você vai fazendo a brincadeira com a criança, você vai aumentando. Aqui, como tem uma música, é bem legal, a criança vai ficar bem envolvida, dá para fazer mais de 10 repetições. Dá para conseguir com que a criança faça no mínimo umas 15 vezes, várias estátuas diferentes. Pensa em coisas que a criança vai ter que segurar esse equilíbrio estático. E é exatamente o que a criança precisa fazer quando ela está sentada na mesinha. Ela tem que manter-se equilibrada de forma paradinha, porque nós estamos sentados ali, sustentando a postura, sustentando o corpo dela na mesa, enquanto ela está desenvolvendo algo com a mão, seja escrita, seja um desenho, seja um manuseio de alguma coisa. Então, essa atividade nós estamos trabalhando para dar esse suporte para o corpo, então ficar paradinho lá. Deu para entender? Que as ideias aí da brincadeira na estátua são coisas que vão causar desequilíbrio estando parado, equilíbrio estático. E aí você pode fazer uma hora com um pé, outra hora com o outro, pode fazer um agachamento com o braço esticado, pode fazer um agachamento com o braço aberto, com os braços na mão da cabeça, pode fazer uma estátua com um pé na frente e o outro atrás, pode fazer uma estátua não é um agachamento, é um exercício que se chama afundo. Fica um pé na frente e o outro atrás, e aí agacha, e aí se sustenta ali. Então, lembre-se, ou você vai fazendo e a criança vai imitando esse movimento congelado, igual você, ou você vai dando os comandos do que ela tem que fazer na hora que ela tem que congelar. 3. Empurrar a parede. Empurrar a parede é uma atividade que ativa musculaturas profundas do nosso corpo. Parece bem bobinho, né? Mas não, experimenta na sua criança. Pede para ela empurrar a parede e coloca a mão e sente a musculatura no braço dela, no abdômen dela, sente que está bem rígido e fala para ela fazer força como se ela quisesse mesmo empurrar aquilo. Se você não quiser fazer o empurrar a parede, tem outras sugestões. Você pode pegar uma caixa de mercado, você pode pegar uma caixa de papelão, desde que seja um papelão mais resistente, uma cadeira, uma bacia, e aí você vai colocar coisas ali dentro da caixa de mercado, da caixa de papelão, em cima da cadeira, dentro da bacia, e essa criança vai ter que empurrar realmente de uma ponta para outra. Então você pode colocar coisinhas ali que sejam pesadinhas, e aí ela tem que empurrar de um lugar para o outro, chega lá, deixa aquela coisa pesada lá. Aí ela volta, pega outra coisa pesada, coloca ali e vai empurrar de novo. Ela também pode, em vez de empurrar, puxar. Então você amarra uma corda ou algo similar que você tem aí e a criança vai puxar em vez de empurrar. Você também pode usar o balde e aí no balde você vai colocar alguma coisa pesada, pode ser pedras, pode ser água e aí a criança vai levando de um lugar para o outro. Se você for colocar a água, por exemplo, seja num lugar que não vai escorregar. Então, digamos que tem uma bacia do outro lado, então ela vai levando o balde ali pesado para a criança. Tem que ser pesado para a criança. É assim, é um peso que que você vê que é difícil para ela fazer aquilo, mas que ela consiga, que ela faça esforço. Se é algo muito fácil que ela leva numa boa, não tá certo o peso para ela. Tem que fazer esforço, mas ainda ser possível para a criança. E isso você só vai saber observando a sua criança. E aí ela vai levar para lá e para cá.
Ou ainda você pode pegar essas garrafas aqui, ó, que geralmente a gente vem com sabão líquido, ou amaciante, ou detergente, né, de 5 litros, e usa ela como se fosse um pezinho. Você pode colocar água também, ou pedras, e aí você tem vários desses, aí a criança vai levando um por um para lá. Então, aqui também eu sugiro que o mínimo seja 10 repetições. Se você for querer fazer o básico que eu ensinei, o simples, que é o empurrar a parede, faça por 10 segundos. Então a criança vai empurrar, ela tem que fazer força mesmo. Como que você sabe? Quando você põe a mão no braço dela, você sente o tônus, você sente a musculatura contraída. E na barriga também, você sente a musculatura contraída. Essa atividade vai ativar os músculos profundos que são responsáveis por sustentar o nosso corpo. A criança não precisa ter uma postura boa lá para ficar sentada em vez de ficar caindo ou de se apoiar. Então, é isso aqui que nós estamos fazendo. Por meio dessa atividade, nós estamos ativando esses músculos profundos de sustentação. Percebeu que nenhuma dessas atividades envolve a escrita? Porque escrever não começa no caderno. Ela começa em um corpo organizado. Então, primeiro vem o equilíbrio corporal, depois vem a precisão manual para escrever. E se esse vídeo foi de valor, bora fazer um combinado? Compartilha com os professores lá da escola da sua criança, com psicopedagogos que você conhece, para eles também reverem essa questão de que não é a mão, é um corpo organizado que essa criança está precisando. E esse conteúdo vai continuar. Na próxima semana, vamos falar sobre aquela criança que reconhece a letra, mas que não sabe juntar as sílabas? Te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!